Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre os usos do solo, mais especificamente do extrativismo. Você já ouviu falar dessa palavra, extrativismo? Se nunca ouviu falar, presta atenção nessa aula porque a gente vai conhecer o que é isso. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Cadê o seu material? Está com o seu caderno? Está com o seu penal? Ótimo! Muitas anotações nós vamos fazer. Você está no local adequado? Você está estudando um espaço que tenha luminosidade? Está sentado direitinho, apoiando os seus materiais sobre uma mesa, uma escrivaninha? Lembre-se que uma claridade, uma luminosidade adequada, estar sentado direitinho, não tendo muito barulho, essas condições são favoráveis para que você aprenda. Se você estiver num ambiente com muitos ruídos, muito barulho, escuro, você não vai conseguir ver o professor Fabiano, as imagens, os textos que eu mostro para você. E provavelmente alguma coisa você não vai compreender. Então vamos lá? Qual é o objetivo dessa aula? Valorizar o solo como um elemento de sustento da vida na Terra e promover atitudes que favoreçam a sua preservação. Nós já sabemos que o solo é importante para a agricultura e para a pecuária. Nós precisamos do solo para a produção dos nossos alimentos. Não importa se é uma fruta, se é uma verdura, se é o legume, se são as carnes que nós consumimos, os ovos, o leite. Esses alimentos possuem nutrientes e os nutrientes são essenciais para a nossa vida, para que a gente tenha força, que a gente tenha energia para brincar, se divertir, estudar, ou seja, fazer as nossas atividades diárias. Fora isso, se eu utilizo o solo para a criação de animais, para a produção de alimentos, eu tenho que saber o quê? Preservá-lo, porque eu posso o quê? Contaminar, prejudicar esse solo e, consequentemente, por exemplo, a água que esteja próxima. Vamos para a nossa imagem? Já que nós estamos falando de preservação, de contaminação do solo, repara bem nessa imagem. Será que ela é natural? Será que é assim esse ambiente? Acho que não, né? Vamos olhar bem de perto? Nossa, Fabiano, parece degrau, né? Tem um solo ali e um degrau, parece uma escadinha. É assim mesmo? Não, não é assim. Vamos dar uma olhada no texto e entender qual é a relação com a imagem? O que você sabe sobre a atividade humana retratada na imagem? Você já viu um lugar parecido com esse? Você já pensou, o que será que está acontecendo nesse local? Como ela está relacionada ao solo? Então, eu vou dar um tempinho para você olhar bem a imagem. O ser humano usou esse espaço, usou esse solo. Para que será que ele usou? Qual a relação com esse solo? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E aí? Será que essa imagem, esse espaço é usado para a agricultura ou para a pecuária? Nós já conhecemos essas duas atividades. A agricultura é o cultivo de plantas, de vegetais. Será que nesse solo exposto que eu tenho aqui, porque eu sei que ele é exposto, porque não tem uma cobertura vegetal, veja mais de pertinho, eu vejo a coloração do solo. Será que dá para usar para a agricultura? Meio difícil, porque tem esse degrau. Então fica difícil para coletar, plantar, uma máquina passar. Então não dá. Será que para pastagem, pecuária, dá para usar? Também não. Fica difícil para o gado circular ou outros animais. Nesse caso, essa imagem,
o ser humano retirou desse solo alguma coisa que é importante, que é valiosa, que pode ser utilizada para alguma atividade. Ou seja, teve extrativismo. Tirou-se desse solo minerais, minérios, rochas com algum valor, alguma importância e depois as pessoas foram embora. Não tem mais nada nesse solo que é importante. E ficou dessa maneira. Será que esse solo ficou contaminado? Prejudicado? Vejam bem lá embaixo, bem no cantinho esquerdo da imagem, tem água. Será que essa água pode ter ficado contaminada? Muito provavelmente. Ou seja, a atividade extrativista consiste em extrair ou retirar recursos naturais em sua forma original com fins o quê? Lucrativos ou para a subsistência. Então nós utilizamos o solo para muitas coisas. Para plantar, para criar animais, já aprendemos sobre isso. Mas também retirar, por exemplo, os minérios. Então quando eu extraio essa substância, esse recurso que tem algum valor, eu estou fazendo extrativismo. E será que eu não estou impactando esse solo? A atividade extrativista está dividida em 3 tipos. Nós temos a extração vegetal, quando eu retiro algo de uma planta. Extrativismo, então a extração animal, que está associada, relacionada aos animais. E o extrativismo, a extração mineral. 3 exemplos, 3 tipos. Reparem bem na imagem. Na primeira, nós temos, por exemplo, um tronco de árvore. É de uma planta, de um vegetal. Então, é uma extração vegetal. Na segunda imagem, tem um rapaz pescando. Estou retirando esse peixe, por exemplo, de um rio, de um lago, de um oceano. É animal. E na terceira imagem, que está muito associada àquela imagem anterior, daquele local com o degrau, eu tenho uma máquina revirando esse solo, fazendo aqueles buracos ou aquele degrau para retirar algum minério. A atividade, então, de extrativismo vegetal está vinculada, associada, relacionada com a extração de produtos ou subprodutos oriundos, ou seja, que tem a sua origem de plantas. Fabiano, você podia dar alguns exemplos? Com certeza. Seivas de algumas plantas, por exemplo, o látex, folhas, ervas, madeira, frutos, entre outros. Então, não necessariamente eu retire a planta como um todo, mas alguma parte dela ou algum produto dela. Então, nessa primeira imagem, nós temos uma pessoa com uma motosserra cortando, retirando o tronco. Fizemos uma extração vegetal. Na segunda, nós temos o látex. Nós estamos tirando uma substância dessa árvore. E na terceira, estão tirando, por exemplo, os frutos de uma árvore. Poderia ser suas sementes, poderiam ser suas folhas. Então, nós tiramos uma parte dessa planta, é uma extração, um extrativismo vegetal. Esse tipo de atividade no nosso país é bastante difundido, ocorre muito, principalmente na região norte, na floresta amazônica. E lá é extraída muitas coisas de origem vegetal. Por exemplo, madeira, então os troncos, castanha do Pará, látex da seringueira, o açaí e muitos outros. Além do Nordeste, então não é só na região norte do nosso país, no Nordeste também é retirado alguns elementos, como a carnaúba e o babaçu. E novamente, aqui eu mostro para vocês a extração então, do tronco das árvores. Aqui nós temos a seringueira na imagem central, onde é retirada essa substância branca, o látex, para utilizar para fazer a borracha, materiais com essa característica de maleabilidade, como a borracha. E aqui nós temos grãos, frutos, sementes que podem ser retirados de alguns vegetais.
E nós vamos para a nossa primeira atividade. Será que você entendeu então o que é extrativismo? Que existem 3 tipos e nós conhecemos o primeiro, que é o extrativismo vegetal? Número 1. No sítio da avó Margarida tem pés de café, de mandioca e de milho. O que ela não consome, ou seja, que não serve de alimentação para ela e para a sua família, ela vende para os vizinhos. Ah, que legal! Argumente sobre a importância dos pequenos produtores rurais. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos à nossa atividade. Então, você já ouviu falar de pequenos produtores rurais? Não acredito. Na região onde você mora tem bastantes produtores rurais? A sua família faz esse tipo de atividade? Que legal! Então ficou fácil para você responder essa atividade. Os pequenos produtores, então o nome já está dizendo, pequenos produtores é um grupo, uma família ou algumas famílias que moram próximas que produzem alguns tipos de alimentos para o seu próprio consumo e aquele excedente vender para quem está muito próximo. Então, os pequenos produtores são responsáveis por boa parte dos alimentos que estão nas nossas mesas. Olha que legal! Então, quando você vai lá com a sua mãe, com a tia, com o pai, na venda, na mercearia, numa feira, e você está comprando frutas, verduras, legumes, pode ser que a origem seja de pequenos produtores rurais, que não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, mas sim para o atendimento imediato da sua produção, ou seja, produziu, colheu, consumiu e aquele excedente já vai para a mesa das pessoas. E nós vamos adiante. Lembra dos 3 tipos de extrativismo? Falamos do primeiro, vegetal. Vamos para o segundo, que é o extrativismo animal, que está relacionado à pesca e à caça. Vamos dar uma olhada nas imagens? Na primeira, nós temos uma pessoa ali com uma rede, né? Jogou provavelmente ao mar, a gente tem um recorte dessa imagem, e está ali coletando peixes. Na segunda, caranguejo, uma pessoa coletando ali, por exemplo, num mangue, esses animais. Na terceira imagem, nós também temos ali a questão da pesca. Então, quando nós retiramos da natureza, extrativismo, extrair, retirar os animais do seu ambiente. Claro que essa questão, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque dependendo da pesca e da caça, ela pode ser o quê? Predatória. Então, no nosso país, existem leis que proíbem a caça e a pesca. Claro que algumas pessoas vão pescar, vão consumir esses alimentos para sobreviver, mas quando nós tiramos em muita quantidade, essa espécie pode entrar em extinção. Então, existem regras para essa pesca e para essa caça. Em alguns momentos do ano, nós não podemos pescar, colocar, por exemplo, redes para retirar uma grande quantidade de peixes ou de outros animais. Porque pode ser animais muito pequenos, que ainda não se desenvolveram, as fêmeas que estão em momento, por exemplo, de reprodução. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso.
que nós estamos retirando da natureza, dependendo uma grande quantidade de animais, e eu posso afetar esse equilíbrio do ambiente. Os animais silvestres, como jacarés, onças, macacos e pássaros, são alguns exemplos. São protegidos por lei. Lembra que eu falei? Existem leis que proíbem a caça, a pesca de alguns animais? Mesmo assim, ainda ela é forma, acontece ilegalmente, não deveria acontecer no nosso país. Por isso que a gente tem que estar atento. Então, mesmo assim, ainda é uma prática que ocorre frequentemente e de forma ilegal, ou seja, contra a lei. Então, aqui na primeira, olha o tamanho desse animal que ele foi retirado do meio. Na segunda, olha o tráfico de animais de aves. Quantas não morrem no meio do caminho só para ter essa ave em casa, numa gaiola para enfeitar, para embelezar? É mais bonita na natureza. Então a gente tem que estar super atento para essas questões. Vamos para a nossa segunda atividade. Na fazenda do tio Renato tem um curral, onde ocorre a criação de gado para corte, ou seja, essa carne vai chegar até a nossa mesa para servir de alimento. Por isso que a gente fala de criação de gado para corte, mas também para retirada de leite. Essa atividade pode ser considerada extrativismo? Agora você me pegou, Fabiano. Justifique com as suas palavras. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Voltamos à nossa atividade. Então estamos falando da fazenda do tio Renato. Você tem um tio Renato? Olha que coincidência. Falamos da criação de gado, tanto para a retirada da carne, ou seja, do corte, como a retirada do leite. Será que essas duas atividades podem ser consideradas extrativismo? E você tinha que justificar se sim ou não. Ao criar gado com a finalidade de vender ou consumir a sua carne e o leite, Renato, nesse caso, está realizando sim um extrativismo. De que tipo? Animal. Nós estamos falando do gado. Se ele só criasse esse animal para ele ficar ali no ambiente, sem retirar a carne, sem retirar o couro, sem retirar leite, aí não é considerado um extrativismo. Mas quando eu utilizo o animal ou parte dele, sim, é considerado extrativismo. E nós vamos para o terceiro tipo, o extrativismo mineral, que está vinculado, relacionado à extração e à retirada de recursos de origem mineral, que são encontrados aonde?
no subsolo. E é aí que nós temos uma relação com aquela imagem lá no começo. Lembra quando nós observamos a imagem que tinha aquele degrau, pegaram aquele solo e cavocaram, mexeram no seu subsolo e ficou toda aquela bagunça, vamos dizer assim? Provavelmente de lá retiraram algum mineral, alguma substância muito importante. E aqui eu trago 2 exemplos para vocês nessas imagens. Na primeira, na esquerda, indiretamente nós estamos mexendo com o solo. Aqui provavelmente é uma extração de ouro, aqui é água, mas é uma água que está bem barrenta, mas eu vou impactar esse solo, eu vou cavar, eu tenho que procurar nesse subsolo o quê? O mineral de interesse, ouro. Aqui, vejam, pessoas retirando, então eu tenho máquinas passando, buracos sendo feitos, cavocando e formando aquele degrau para a retirada de algum mineral de interesse. Então, é um tipo de extrativismo. Estou tirando algo para consumir. Em território brasileiro, esta atividade acontece nas margens de rios e córregos, então vai influenciar, vai impactar a água, especialmente na região norte e centro-oeste, onde são comumente extraídas o quê? Pedras preciosas, ouro, diamante, esmeralda, entre outros minérios. Então, novamente, temos essas 2 imagens que ilustram esse processo de extrativismo. E nós vamos para o nosso mapa conceitual. Olha que legal! Nós falamos sobre extrativismo nessa aula, do ato de extrair, retirar do solo alguma coisa. O que eu retiro pode ter origem mineral, origem vegetal ou origem animal. Então, nesse mapa conceitual, nós temos os 3 tipos de extrativismo e exemplos do que nós retiramos. Então, mineral eu posso retirar do solo, ferro, carvão e mármore, entre outros. Que eu posso tirar vegetal, madeira, erva mate, pinhão, bem relacionado à nossa região aqui do Paraná, e de origem animal, a carne desses animais, não necessariamente a carne, podem ser produtos, ovos, leite e até o mel. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse mapa conceitual e eu já retorno. Copiou no seu caderno super caprichado esse mapa conceitual? Então vamos adiante para a nossa terceira e última atividade. Na região norte do Brasil, alguns recursos da floresta amazônica são utilizados de maneira o quê? Sustentável por cooperativas de moradores, ou seja, o extrativismo não é tão impactante, não prejudica tanto o meio ambiente. Uma dessas cooperativas coleta castanhas e extrai látex da seringueira e óleo da copaíba. Comente a relação que essas atividades têm com o solo. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
qual é a relação dessas atividades com o solo? Vamos conferir? Elas estão relacionadas com o solo porque as cooperativas utilizam recursos naturais, como a castanheira, a seringueira e a copaíba, vegetais. Por exemplo, que são árvores que crescem no solo desta floresta. Então nós temos um extrativismo vegetal, só que feito de maneira sustentável. E o que vimos na aula? O conceito de extrativismo e os seus tipos: vegetal, animal e mineral. Nessa aula, nós falamos sobre usos do solo, mais especificamente do extrativismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!